Oi pessoal, sou a Eliana Cândido aqui do canal Patchwork e Algo Mais, e hoje eu trouxe uma explicação que muita gente tem me pedido: qual cortador usar, quais os tipos de cortador que nós temos. Então eu trouxe alguns só para vocês verificarem quando for comprar qual vocês devem utilizar. Antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo, assim você ajuda a gente a crescer, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui estão alguns modelos de cortador. Essa foi uma dúvida que o pessoal tinha, então eu trouxe alguns. Vou mostrar um de cada vez e mostrar qual é a utilidade de cada um. Vou começar por esse aqui, que é mais diferente, parece um compasso e na verdade é um compasso com corte. Então ó, tá aqui, ó, a parte onde eu finco na minha placa, e aqui tá a minha lâmina, onde eu libero ela para cortar redondo. A única coisa que quando você corta redondo, na placa que você costuma, ele vai marcar essa placa. Então, o que é legal? Você ter uma placa só para cortar o redondo. Assim não te compromete o seu material. Então, olha, só para você ver como é que é. Então, aqui você... é como um compasso mesmo. Então, você vem aqui, ó. O outro diferente é esse de chenille. Esse chenille ele tem essa haste aqui embaixo, alguns têm ela mais longa, normalmente vem com os dois tamanhos. Essa haste é para que você corte. Como o chenille é uma sucessão de camadas, você não corta a última camada, que dá trabalhos como esse aqui, olha. Então você vai cortando e não corta a última camada, fica sem cortar, que é a técnica chenille. Então esse cortador é exclusivo para essa técnica aqui. Agora eu tenho um aqui que eu gosto muito, que é esse ondulado aqui, ó. Ele simula aquela tesoura de picotar. Então deixa eu pegar um pedacinho de tecido aqui para você ter uma ideia de como corta. Ó. Ele já fica todo picotadinho. Para que eu uso este aqui? Quando eu tiver tecidos que desfiam muito, por exemplo, linho, por exemplo, flanela, se você vai usar, é legal cortar com esse aqui e você utiliza a régua, mesmo quando você vai colocar. Aqui eu só estou simulando, então você encosta aqui, ó, e acompanha, ela corta do mesmo jeito, só que ela corta com esse zigue-zague aqui, olha. Então ele ajuda para desfiar menos o tecido que você estiver usando. Depois eu tenho os normais aqui, com diferença de tamanho de lâmina. Aqui eu tenho a 18, 28, 45 e a 60. O que me perguntam muito é quando eu uso uma, quando eu uso outra. Então, quanto maior for a lâmina, mais camadas ao mesmo tempo você pode cortar. Esse aqui é o mais comum, que a gente usa cortando 3, 4 camadas só. Esse de tamanho 45 é o mais comum. Quando você usa já de trabalhar com uma quantidade, esse de 60 te atende bem. Esses menores, quando eu uso os menores? Quando eu tiver que cortar algo com curva. Por exemplo, eu tenho aqui uma régua, então eu preciso acompanhar a curva dela. Então, quanto menor a lâmina, mais fácil de eu acompanhar, principalmente se eu tiver aqui, ó, curvas para dentro do meu trabalho. Então eu vou colocar aqui e ó, e ela acompanha facilmente, coisa que se eu tivesse com uma lâmina desse tamanho eu já não conseguiria fazer essa curva. E este menor, além de ser fácil também, mas esse aqui, olha, ele tem uma pecinha aqui que ela é exclusivo para réguas que tenham um encaixe. Você encaixa essa peça e aí você consegue fazer o corte. Normalmente é aquelas réguas que ela tem vão,
entre a régua. Eu não tenho nenhuma aqui agora para mostrar, mas eu tenho certeza que você vai. Então ela encaixa no vão e aí você consegue fazer o corte. Deu para entender a diferença de às vezes você vê uma coisa e não sabe nem para que a gente pode usar, né? Então eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. E uma dica, qualquer desses cortadores que você for usar, tem que ser usado com a placa de corte. Não pode cortar sobre uma outra superfície qualquer, sobre o risco de você cortar a superfície ou então estragar a sua lâmina. Então, até semana que vem. Beijo para todos!